Oi pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é a Aline Souza e eu estou aqui para falar hoje sobre prospecção e relacionamento com o cliente. Para mim é uma enorme satisfação estar fazendo parte do CONIR, primeiro Congresso Nacional de Inteligência Relacional, e eu vou falar um pouquinho da minha história, vou falar um pouquinho de como que eu aprendi a prospectar. Vou contar um pouquinho de como que eu gero relacionamento não só com os meus clientes, mas com a minha própria vida. Eu sou fundadora do Instituto Viveca, criadora, estou escrevendo um livro, Uma Vida Empreendedora. Sou também associada da Sociedade Brasileira de Coaching, Master Coach. Fui vendedora há 15 anos da minha vida. E se tem uma coisa que eu aprendi com muita excelência foi a prospecção e a arte de se relacionar com o cliente. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui para vocês. A arte de prospectar é algo que demanda um exercício constante. Quando trabalhamos com prospecção de clientes, é algo que deve ser feito geralmente nas primeiras horas do dia. Quando eu falo nas primeiras horas do dia, é porque geralmente nas primeiras horas do dia é que a pessoa está propensa a ouvir a você. Está mais aberta, a mente está mais vazia. E isso eu aprendi com muita excelência trabalhando na IF English Live, a maior escola de inglês online. Eu fui operadora de atendimento 2 anos e 6 meses. Depois disso passei para treinadora. E se tem uma coisa que a IF English Live faz com muita excelência, é desenvolver nos seus funcionários essa arte de prospecção. E essa prospecção, ela geralmente ocorre nas primeiras horas do dia. Por que tem que ser nas primeiras horas do dia? Porque é nas primeiras horas do dia que você consegue absorver as coisas e ficar com aquilo na cabeça. Então isso chega a ser até uma espécie de gatilho mental. A prospecção, ela ocorre não apenas por telefone ou pessoalmente. Existem várias formas de você prospectar um cliente. Você prospecta ele em vários canais de atendimento. Você tem um e-mail para prospectar, você tem o telefone, que acho que é fundamental no mundo de hoje, de tanto WhatsApp, né? Hoje você utiliza aí o WhatsApp como a ferramenta que você mais utiliza hoje não é o WhatsApp. E o telefone hoje se tornou uma coisa diferenciada. No meio de tanto WhatsApp, o telefone vem se tornando algo diferenciado. Quando alguém recebe uma ligação, até assusta, não é verdade? Mas o fato é, como que você aborda o cliente? A forma de como que você aborda é fundamental na prospecção. Para cada tipo de cliente, você tem que ter uma abordagem diferente. E para ter uma abordagem diferente, você tem que entender um pouquinho do perfil comportamental do seu cliente. E é sobre isso que o CONIR também já está falando, né? E aí o que acontece? De nada adianta você prospectar um cliente hoje e não fazer a manutenção do contato. E é onde entra o quê? Essa questão do relacionamento. Quando você prospecta um cliente e não faz o follow-up, o que é o follow-up? Né? Follow-up nas ligações é quando você faz a manutenção da ligação. E essa manutenção, ela ocorre também com o seu cliente. Por exemplo, a pessoa que vende um docinho, eu não sei, né? Hoje a gente tem aqui várias pessoas de vários segmentos, vários empreendedores aqui participando do CONIR. Para mim é uma enorme satisfação falar um pouco da minha experiência, passar um pouco do meu trabalho e ajudar. E quando você vende, por exemplo, um brigadeiro na rua, é um vendedor autônomo, a pessoa nem sempre vai comprar o brigadeiro naquele dia que você vai estar passando ali para comprar, mas num outro momento vai comprar. Então, assim, a arte da prospecção, ela envolve diretamente o relacionamento que você tem com o seu cliente. Isso tanto por telefone, como por WhatsApp, como por e-mail. A frequência, a constância como você faz a prospecção está ligada diretamente com a forma que você se relaciona com o seu cliente. De nada adianta você passar um dia e depois não passar mais. Isso quebra o relacionamento.
Ninguém compra de quem não confia, tá? Então isso é fundamental. Essa arte de você fazer a manutenção de comportamento, ela é extremamente importante. E como que você faz essa manutenção de relacionamento com o seu cliente? Por exemplo, a pessoa que manda e-mail marketing, por exemplo, automático, toda semana você tem que ter uma certa... estruturar uma certa constância de engajamento. Então, por exemplo, se você está fechando uma negociação muito importante, por exemplo, vamos supor que você esteja vendendo, fazendo uma intermediação de negócios que é caro, enfim, que é uma carta de crédito extremamente cara. Geralmente, quanto maior a venda, mais difícil é de você influenciar. Não é que é mais difícil, você influencia não somente uma pessoa, você influencia um grupo de pessoas, tá? E esse grupo de pessoas são os stakeholders do projeto. Então, quanto maior o empreendimento, maior é o número de pessoas a qual você tem que influenciar positivamente para a efetivação da venda, da compra. A gente tem os compradores, a gente tem os decisores, que são geralmente os diretores, temos os coaches, que também influenciam na decisão da compra. E para cada produto, isso é o padrão. Todo produto que você for vender, seja um curso de inglês, ou uma casa, ou uma empresa, você tem que ter essa questão da manutenção de relacionamento. Mas a questão é como que você faz essa manutenção de relacionamento para prospecção. Essa manutenção de relacionamento, ela ocorre muitas das vezes quando a gente dá alguma gratuidade para o seu cliente. Aline, mas como que eu faço essa gratuidade? Gente, hoje em dia, nem sempre dar coisas materiais significa que você está dando alguma coisa, tá? O simples fato de você compartilhar alguma experiência, algum conhecimento, ali você já está partilhando e fazendo a manutenção do relacionamento. Uma técnica que eu sempre utilizo no meu WhatsApp é perguntar a alguém que eu conheci, por exemplo, num congresso, num evento de empreendedorismo, como eu posso te ajudar essa semana? A priori, as pessoas que não estão acostumadas com isso, ela vai se estranhar. Mas o fato é, as pessoas não estão acostumadas a fazer essa pergunta umas para as outras. Como eu posso te ajudar essa semana? E ajudar nem sempre é dar dinheiro. Ajudar envolve, talvez, uma simples troca de favor, uma simples gratuidade, talvez um telefone trocado, né? Talvez a pessoa esteja precisando de algum serviço, você tem o telefone daquele serviço, tá, pessoal? Então, assim, isso também é fazer a prospecção. Agora, a prospecção também envolve não só a constância, mas também métricas, tá, gente? Tudo é métricas. Para cada 100 pessoas que você contactar, daquelas 100 pessoas, 25 pessoas vão se tornar interessantes, vão se interessar, vão inclinar o ouvido para o que você está falando, e apenas 4 efetivamente vão fechar. Isso é cientificamente comprovado, tá? Então, assim, essa arte da prospecção está envolvida também com a sua resiliência comportamental. Como que você desenvolve um mindset resiliente? Gente, eu trabalhei pelo menos 15 anos com vendas, né? Esses últimos 3 anos, né? Até 2017 eu ainda estava na IF. Uma coisa que eu sempre percebi é que para cada 9 nãos que você recebia um sim. Então, como que você leva o não que você recebe do seu cliente? Você vê isso como uma forma negativa ou como uma forma positiva? Vocês têm que pensar o seguinte: a cada não que vocês recebem, vocês estão próximos do sim, tá? Então, a constância, ela é fundamental. O que não pode é você levar para o pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo da pessoa que vende o brigadeiro, por exemplo, nos comércios. Tá, ok, hoje eu voltei com a bolsa cheia de brigadeiro. Amanhã eu posso passar em tal estabelecimento e a pessoa comprar de mim. Agora, uma coisa que é interessante também é você tentar casar a sua necessidade com a do seu cliente. De nada adianta eu oferecer um brigadeiro para uma pessoa que é diabética, não é verdade? Mas, se eu desenvolver um relacionamento interessante com a pessoa que é diabética, que não vai comprar meu brigadeiro, ela vai me indicar para outras 5 pessoas que não têm diabetes, que vai comprar meu brigadeiro. Então, eu vejo que muitas pessoas querem um imediatismo, querem a venda efetivada ali naquele exato momento, mas vendas, pessoal, todo o processo de venda, e quando eu falo de vendas, não é só vender coisas materiais. Hoje em dia, quem não sabe vender está na roça. Venda envolve um processo de criação de relacionamento. E essa criação de relacionamento, ela não é tão rápido assim.
Porque a oferta hoje é enorme, muitas pessoas estão comprando, muitas pessoas têm poder de compra e o conhecimento está disponível. Então, assim, você só compra realmente de quem você confia, de quem você consegue gerar influência, tá? Isso está totalmente ligado a essa questão de relacionar versus prospectar. E aí eu pergunto, a prospecção, ela ocorre de que maneira? Como eu disse para vocês, a prospecção, ela ocorre com a constância. Todos os dias você tem que criar uma rotina de constância de prospecção. Eu, por exemplo, eu tenho uma meta todos os dias. Todos os dias eu ligo para 25 pessoas. Mas não é para oferecer o que eu vendo, tá, pessoal? Eu ligo para essas 25 pessoas para dar um bom dia. Eu pego, por exemplo, um assunto que a gente conversou da última vez e pergunto como que está o seu projeto, como que foi aquela viagem. Se eu vejo a pessoa, por exemplo, numa rede social que ela, enfim, que ela fez alguma coisa que tem a mesma afinidade que a minha, poxa, que bacana. Uma outra coisa também que eu faço, pessoal, é ligar para dar parabéns. Eu pego pelo menos 5 pessoas da minha agenda e vejo ali quem está de aniversário e ligo para a pessoa dando parabéns. Eu ligo para a pessoa não mando mensagem, eu mando parabéns. Por quê? Todo mundo gosta de se sentir importante. E essa arte da prospecção, ela está intrinsecamente ligado com o relacionamento que você faz com seu cliente. Estamos passando por um momento da humanidade onde tudo se tornou commodity. Isso quem fala não sou eu, é Gil Jardelli, um dos maiores especialistas em futurologia, não só do Brasil, mas do mundo, tá? Ele é um grande pesquisador e amigo meu. E aí o que acontece, pessoal? No mundo onde tudo virou commodity, é fundamental desenvolver a arte de se relacionar. Mas a arte de se relacionar, ela está linkada diretamente com uma técnica que eu falo, que eu peguei do meu pai, que é fazendeiro. É a técnica do fazendeiro. Se você analisar um fazendeiro, o que ele faz? Ele planta uma sementinha e vai regando. E por último ele colhe o fruto. Não é verdade? A arte de prospectar também acontece dessa maneira. Primeiro você tem que plantar, regar, para depois colher o fruto daquela rega que você agou, compreende? Seres humanos, pessoas, são plantas que temos que regar constantemente. Todos nós somos uma florzinha. E nessa arte de relacionar com seu cliente, isso é extremamente fundamental. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente relevante quando se trata de prospecção e relacionamento com seu cliente, você é capaz de chegar em quem realmente influencia a compra? Veja bem, eu trabalho hoje com intermediação de negócios, desenvolvo estratégias de negócios, e se tem uma coisa que eu venho aprendendo, é a questão de você conseguir se relacionar com os stakeholders familiares do processo. Quem são esses stakeholders familiares do processo? Geralmente são os parentes, é a mãe, é o filho. O que acontece? São os influenciadores, tá? Dentro do processo de desenvolvimento, de compra, de venda, existem 2 tipos de influenciadores. Os influenciadores emocionais, tá? E os influenciadores racionais. Os influenciadores emocionais, geralmente são os parentes, é a mãe, o filho. E os racionais são geralmente os diretores, os assessores. E eu venho observando que quando eu me relaciono de maneira eficiente com os influenciadores emocionais, a venda acontece de maneira mais rápida. Por quê? Veja bem, vamos dar um exemplo bem clássico aqui. Se você, por exemplo, trabalha numa empresa e vai contratar alguém, e é um cargo, por exemplo, de confiança, em quem que você vai confiar? Seu filho trabalha ali com você e está no seu dia a dia, conhece os seus hábitos, manias. E aí o seu filho fala, pai, você está precisando de uma secretária, por exemplo? Eu tenho uma secretária aqui que pode te ajudar. E aí chega o diretor e fala para você, eu também tenho. É muito mais propenso eu inclinar a minha atenção, por mais que a pessoa não seja eficiente, tá, pessoal?
Isso nem sempre significa que a pessoa seja eficiente. Eu estou falando em questão de influenciar a decisão de compra, tá? E venda. É muito mais fácil o filho ser inclinado do que o diretor. Porque o diretor ele é mais lógico, ele é mais racional. Então, assim, a arte de se relacionar com o seu cliente também está envolvido em quem influencia o processo de compra, tá? Lembrando que o processo de compra, pessoal, é processo. Tem começo, tem meio e tem fim. Tudo começa dentro da prospecção. E como eu te falei, a prospecção nem sempre ela é imediata. Às vezes a prospecção envolve um processo de plantação, regação e colheita, pessoal. É um ciclo. Então, primeiro eu vou contactar, vou conhecer a pessoa. Depois eu vou passar ali naquele estabelecimento para gerar confiança, tomar um café, uma água, ouvir a pessoa, a necessidade do cliente. Lembrando sempre, pessoal, que a necessidade do cliente é sempre de fora para dentro. O que o seu cliente precisa e o que você vai oferecer. Então, você vai adequar de acordo com a demanda que o seu cliente está pedindo. Muitas das vezes o que você tem para oferecer não é o que o seu cliente precisa e aí a venda não é efetivada mesmo. E aí você tem que desenvolver o relacionamento para entender de fato qual é a dor do seu cliente, para aí sim você efetivar a compra, a venda de fato. E aí envolve a regação. Como que eu chego de cara, por exemplo, numa manicure, sei lá, num processo, vamos supor que eu vendo um produto específico, um produto mais técnico. E aí você tem que entender que talvez aquela pessoa não precise do seu produto, mas se você desenvolver um relacionamento com aquela pessoa, ela vai tentar te ajudar, te indicando. Gente, o processo de prospecção, ele é muito poderoso. Mas se tem uma coisa que te dá vendas orgânicas, é o processo de indicação. E o processo de indicação nem sempre exige a entrega, porque às vezes você não tem um produto para entregar, não é o que o seu cliente quer. Mas se você consegue desenvolver um rapport relevante com o seu cliente, ele vai te indicar para outra pessoa. Não porque ele usou o produto, mas porque ele se sentiu bem com você. A arte de prospectar, a arte de relacionar está envolvido com o sentir do cliente. Compreende, pessoal? Então, assim, basicamente é isso, né? Um outro fator que é extremamente relevante na arte da prospecção com seus clientes é a questão de quão resiliente você é. Vendas, relacionamento, enfim, se você vende serviço ou coisas físicas, a venda, ela exige relacionamento constante. Tudo na vida, não é só a venda, mas a venda, ela exige constância e disciplina. Constância tem tudo a ver com disciplina, né, gente? Então, assim, quão constante você é na vida daquela pessoa, você tem que entrar no radar daquela pessoa. Não de incomodá-la, mas você tem que deixar aquela pessoa com a pergunta atrás da orelha. Uma coisa que eu observo em mim é que antigamente eu era muito amadora, né? Eu vendia e já falava tudo que eu fazia. Não, isso não funciona, porque se você entregar o ouro tudo de uma vez, a pessoa logo vai se desanimar com você. O ideal é você sempre estar entregando para as pessoas pílulas. Sim, sempre deixar um ar de mistério. Vender é uma arte. Vender é uma arte. E a arte de prospecção também. Se você ir todos os dias naquele estabelecimento, você vai enjoar aquela pessoa que realmente talvez não esteja precisando do seu produto. Mas se você ir uma vez e na outra semana atiçar a curiosidade da pessoa. Quando você atiça a curiosidade da pessoa, a pessoa fica querendo mais daquilo. E aí é que mora o segredo do relacionamento. Você tem que preparar um roteiro, uma estrutura de desenvolvimento, de relacionamento com a pessoa que você quer influenciar, que você quer fechar negócio, que você quer fazer parcerias. E essa influência, ela não pode ser fria. É onde entra a ligação. Quando você fala pelo WhatsApp ou manda áudios, é uma coisa muito fria. Agora, quando você liga para a pessoa, eu te liguei hoje só para saber como é que foi o feriado, conversar de coisas que têm afinidade, sabe? Uma coisa que eu venho observando com os influenciadores que eu lido é que, na maioria das vezes, a venda, ela tem que ser quebrada o primeiro gelo antes de falar de negócios. Sim, falar de coisas irrelevantes antes de vender
faz fechamento de venda, pessoal. É isso mesmo. Então, se você conseguir encontrar, por exemplo, alguma afinidade antes de você criar o relacionamento, ou mesmo quando você já criou um relacionamento e quer estreitar o relacionamento com seu cliente, o ideal é você encontrar alguma afinidade. Por exemplo, se o seu cliente torce para o time do Corinthians e você também torce para o time do Corinthians e o Corinthians, por exemplo, ganhou na semana passada, isso eu estou te dando um exemplo, tá, pessoal? O que você acha de você começar a criar um assunto relacionado a isso? Isso vai gerar estreitamento de relação e vai inclinar a pessoa a fechar o negócio com você com mais facilidade. Falamos de prospecção, falamos de relacionamento, falamos sobre o número de pessoas que você tem que prospectar para gerar um número eficaz de fechamento. Bom, falamos de muita coisa relacionada à prospecção. E a pergunta que eu deixo para vocês é: como que você prospecta seus clientes hoje? Com qual frequência existe essa prospecção? Quais são os meios e mecanismos que você vem utilizando para prospectar os seus clientes? Hoje, você prospecta seus clientes de quais são os canais que você utiliza? A gente hoje tem inúmeras ferramentas de prospecção e a automatização veio para isso. Por exemplo, eu utilizo o WhatsApp, eu utilizo o telefone, eu utilizo o e-mail. Temos o YouTuber também, que é um grande canal de prospecção, né? Hoje muitas pessoas, para divulgar o seu negócio, elas gravam um vídeo no YouTube e mandam para os seus clientes. Isso tem funcionado bastante, tem sido bem interessante. Então, assim, para prospecção, existem vários canais. Nesses canais, existem várias maneiras de você prospectar. Graças a Deus, hoje a inteligência artificial, ela te dá algoritmos que te dá números exatos. Isso é fantástico. Você pode, por exemplo, automatizar o seu sistema de e-mail, por exemplo. A gente tem hoje algumas ferramentas, como, por exemplo, do Cristiano, ele tem uma ferramenta, o Lead Lovers, lembrei a ferramenta. Essa ferramenta Lead Lovers, ela é fantástica, porque ela automatiza os seus e-mails. Agora, se tem uma coisa, pessoal, que não dá para você automatizar, é o relacionamento com o telefone. É claro que você não consegue ligar para todo mundo. É lógico que muita gente aqui tem a sua agenda lotada, eu compreendo que muitas pessoas têm os seus afazeres, mas 25 pessoas por dia é o ideal. Mas se você não consegue conversar com as 25 pessoas, converse com pelo menos 10 pessoas. Mas não precisa necessariamente ser por telefone, tá? O simples fato de você parar numa padaria, por exemplo, para tomar café com um empresário, já está te gerando um relacionamento. O fato é, pessoal, a comunicação dentro da prospecção está ligada com relacionamento. E essa comunicação, como que ela é feita? Como que você acorda todos os dias? Você dá bom dia todos os dias para pelo menos 5 pessoas? O pessoal do elevador hoje, como que você se comporta dentro do elevador? Eu vejo que às vezes eu entro no elevador, as pessoas ficam constrangidas de ficarem perto uma das outras, né? Uma outra tendência que eu venho percebendo também é o fato das pessoas serem extremamente fechadas no seu mundinho. Se você parar para analisar, por exemplo, entra no metrô, por exemplo, você vai ver uma pessoa com fone de ouvido, óculos escuro, e no cantinho dela, e aí se você quer tirar alguma dúvida com a pessoa, você tem que cutucar na pessoa para perguntar. Isso é natural, é uma tendência cada vez maior, cada pessoa está dentro do seu mundo, mas a arte de se relacionar e a diferenciação vai estar justamente nessa questão aí, de você saber se diferenciar no meio dessa multidão. Como que você gera, por exemplo, relacionamento em pessoas estranhas? Na roça, eu venho da roça, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou do leste de Minas e assim, meu pai, ele mexe com café e o pessoal do café, sabe como é que é, né? A gente gosta de conversar com as pessoas. A minha avó acorda às 5 horas da manhã e se tem uma coisa que ela sempre me ensinou foi relacionar com as pessoas. Eu não entendia muito bem o movimento que a minha avó fazia, mas a minha avó todo dia visitava 5 pessoas. E aí ela falava, minha filha, tem que visitar as pessoas. Mas sabe o que é engraçado?
as pessoas de fora que ela visitava. Eu não entendi por que a minha avó às vezes passava mais tempo na casa do vizinho do que na casa da própria irmã, por exemplo. E aí eu fui começar a entender que quanto mais pessoas de fora você cria relacionamento, mais abertas a te ajudar elas serão. Bom, a ciência deve explicar de alguma forma esse tipo de estratégia, mas, enfim, hoje eu compreendo que quantas mais pessoas estranhas você ajuda de maneira desinteressada, mais comprometimento a pessoa gera. E o que é ajudar a pessoa de maneira desinteressada, pessoal? Quantas velhinhas, por exemplo, você vê atravessando a rua? Poxa, não custa nada ajudar aquela velhinha, não é verdade? Apesar que você talvez não vai ver ela nunca mais na sua vida. Mas ali você está gerando o senso de empatia, que vai ser fundamental nesse tempo de Big Data. Em tempos de algoritmos, onde tudo se torna números, a gente tem que desenvolver estratégias de se fazer presente. E como que a gente se faz presente? Desenvolvendo relacionamento. As pessoas têm que saber quem é você. E como que você desenvolve essa arte de saber quem é você? Indo a eventos, participando de aniversários, conversando com os vizinhos, conhecendo as pessoas. Mas conhecendo não para vender o seu produto, conhecer mesmo. Essas 25 pessoas que você pode falar por telefone ou pessoalmente, é para dar um bom dia, para perguntar como que ela tá. Parece que você não vai gravar aquela informação, mas quando você menos esperar, o seu subconsciente vai ter gravado aquela informação. E aí você vai entender e compreender como que aquilo foi eficiente na tua venda. Poxa, gente, não é chato quando alguém aparece na sua frente só para te oferecer alguma coisa e você comprar? É aí que mora a arte de relacionar e a manutenção do relacionamento. Como que você vai fazer a manutenção do relacionamento? Começando a fazer essas atitudes que eu estou falando para vocês. Dando um bom dia, ajudando em coisas simples. Por exemplo, eu sincero mesmo, eu mando mensagem para o meu WhatsApp e falo como eu posso te ajudar. Ou uma outra estratégia também que é bem convincente é, você conheceu, por exemplo, a Maria num evento. E a Maria falou para você que é dona da Azul Tour, por exemplo, ou de uma loja que seja, enfim, eu estou aqui divulgando já outros, enfim. Vamos supor que a Maria seja dona de uma concessionária de carro, de um carro específico, por exemplo. Você pode falar para essa Maria, quando você estiver, por exemplo, perto de uma concessionária, tira uma foto do estabelecimento e fala assim, manda uma mensagem para ela voltando assim, olha, eu lembrei de você. Isso que você acabou de fazer, esse movimento que você acabou de fazer, é o movimento da manutenção de relacionamento que eu estou falando aqui para vocês no congresso. Então você vai estar prospectando aquela cliente e ao mesmo tempo gerando relacionamento nela. Compreende, pessoal? Facebook hoje em dia. Facebook é uma ferramenta também bem relevante, né? Que são uma ferramenta de amigos. É claro que você não vai ficar vigiando a vida da pessoa, né, pessoal? Mas uma coisa que eu vejo que é interessante é você conectar umas pessoas umas com as outras. Por exemplo, na China eles chamam que é guanxin. Mas veja bem, imagine que seja ponte. Nós temos que sermos pontes na vida, tá, pessoal? Por mais que, talvez, vamos supor que eu trabalhe na gestão financeira de um processo e preciso de um contador, por exemplo. E aí eu conheço uma pessoa que, se você consegue criar a ponte, aquilo ali vai gerar senso de gratidão nas pessoas. E é esse senso de gratidão que vai te gerar indicações, tá? Então, assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante é você desenvolver pontes para as pessoas. Se você tem, por exemplo, você às vezes não tem um produto para oferecer para a pessoa, mas você, por exemplo, pode ser o ponto B entre o ponto A e C. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu não tenho um carro para vender, mas eu conheço uma pessoa que tem um carro para vender e eu conheço a pessoa que quer comprar o carro para vender. Poxa, você tem um contato das duas pessoas. Por que você não conecta essas duas pessoas? Quando você consegue conectar essas duas pessoas efetivamente conseguem concretizar aquela negociação, aquele desenvolvimento,
Você gerou relacionamento entre essas duas pessoas e automaticamente, pessoal, olha só que sacada. Você gerou senso de gratidão tanto no ponto A como no ponto C. Fantástico, né, pessoal? Já pensou? Ao invés de você ter apenas 5 indicações, você tem aí 10 indicações de uma vez só. É claro, pessoal, sempre quando você for fazer esse tipo de trabalho, você não pode fazer esperando já algo em troca. Isso tem que ser uma coisa extremamente natural. Isso vai acontecer de forma natural se você tiver esse senso genuíno de empatia, de querer ajudar o próximo. Napoleão Hill já dizia, né? Se você não tem dinheiro, ajude alguém a ficar rico. Dessa forma você também se torna rico. Quando ele quis dizer isso, ele quis dizer que você talvez não tenha dinheiro, mas você cria senso de poder e influência sobre essas pessoas com a qual você está ajudando. E aí, pessoal, que entra essa questão de senso de dever, entendeu? A pessoa que consegue compreender isso, aí as pessoas, poxa, eu não entendo, por que o fulano de tal é tão bonzinho com o outro? Não, talvez ele realmente seja uma pessoa empática, mas ele seja uma pessoa que cria conexões entre várias pessoas, ele cria influência sobre várias pessoas, consequentemente ele cria relacionamento. Nem sempre a pessoa mais rica é a pessoa que tem mais relacionamento. Relacionamento não está ligado com ter dinheiro. Relacionamento está ligado com o senso de empatia que você consegue criar no próximo, pessoal. Isso que é interessante. Quanto mais empatia você cria no próximo e ajuda o próximo, mais senso de gratidão você gera. Você gerando gratidão, a pessoa vai querer te pagar de alguma forma. E essa forma pode ser dinheiro, pode ser com alguma lembrança, mas acima de tudo, ela vai lembrar para sempre daquele favor que você fez. Voltando ao caso daquele assunto, por exemplo, do carro, que eu estou citando aqui para vocês, suponhamos que, por exemplo, a pessoa estava muito apertada, precisava vender o carro dela, estava passando por uma situação difícil, e tinha uma pessoa que o sonho da vida dela era ter aquele modelo de carro, um modelo que talvez já tenha saído, por exemplo, de fabricação. Poxa, você realizou o sonho de duas pessoas, e sonho muitas das vezes está ligado com o sentimento alheio do outro. Poxa, como é gostoso você desenvolver o sentimento positivo alheio nas pessoas. E é isso que está ligado com a arte de relacionar. A prospecção é a mesma coisa. Quando você consegue falar como eu posso te ajudar e de fato você consegue ajudar a pessoa, poxa, o senso profundo de gratidão acontece ali, não é verdade? E é isso. Bom, vamos revisar aqui o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá. Aprendemos hoje que a arte de prospectar exige senso de constância e disciplina. Pelo menos 25 pessoas por dia seria o ideal para você prospectar. Aprendemos também essa questão de você se relacionar de maneira constante com as pessoas, de influenciar os seus influenciadores. Descobrimos que temos aí 2 tipos de influenciadores, os influenciadores emocionais e os influenciadores racionais, né? A gente também aprendeu essa questão de você ter vários canais de prospecção. Sabemos que temos o e-mail, o WhatsApp, temos aí também o telefone, e esse telefone muitas das vezes não paga, não dá para ser automatizado como no WhatsApp e no e-mail, que quanto mais pessoas você liga, mais você consegue gerar relacionamento.